Então, vou te dizer, basicamente, como é que nós costumamos buscar uma informação da área da saúde. Então, vamos supor que você queira fazer um artigo científico, e o mais comum é que talvez você esteja indo lá no PubMed e buscando o tema do seu artigo. Pois é, essa é a forma mais ineficaz que você tem de se informar inicialmente sobre um trabalho científico. Essa é a pior forma que você poderia começar. Então, você teve uma ideia de um artigo científico, existe um formato estruturado para você começar a fazer isso. E de você achar os melhores artigos que estão dentro daquela temática, tá? Então, gente, basicamente existem 3 formas de você estar buscando a literatura científica, como um todo, isso vale para todas as áreas, tá? Então, existe você buscar a literatura científica, certo? O bom é que as minhas anotações ainda estão aqui. Existe você buscar a literatura científica, tá? Porque você gosta de uma revista, como muitos médicos assinam, por exemplo, o JAMA, o New England, eles assinam, colocam o e-mail ali, e aquela informação científica chega no e-mail deles. Esse é um formato, você está despretensiosamente ali, navegando e acessou aquela informação. Tá aí, tudo bem, ok, esse é um formato. O segundo formato é, você está querendo fazer um projeto de pesquisa, se você está querendo fazer uma iniciação científica, você está querendo submeter um artigo em um congresso, certo? Você está querendo criar um projeto de extensão na sua faculdade, e ele tem que ter literatura científica, certo? E aí, você vai buscar exaustivamente a literatura dentro daquele tema para que você realmente se informe dentro daquela temática e aí você consiga fazer o seu projeto. E existe o terceiro formato de você buscar uma literatura científica, certo? Que é você teve uma pergunta de pesquisa ou uma pergunta dentro do seu laboratório, seja, por exemplo, uma medicação que você quer fazer para o seu doente, uma dosagem da função renal, ou enfim, se você quer ali naquele primeiro momento saber qual é a melhor medicação para fazer para aquele doente, uma pergunta clínica, certo? Então existem essas 3 formas de a gente buscar uma informação científica na internet. E cada forma dessa, ela exige que você busque dentro de um formato. Porque se no primeiro momento você está buscando só para se informar esporadicamente, você não precisa abrir o PubMed e ler tudo aquilo que está ali exposto, porque vai aparecer 2.000 artigos, 3.000 artigos, isso vai ser ineficaz, entendeu? Você está só navegando na internet, talvez você vai ler nem o que você queira, certo? Então existe essa primeira informação, que é quando você acessa uma revista que você gosta, você fica recebendo a notificação dela lá no seu e-mail. Só que dessas 2 outras formas, existem formatos mais eficazes de você estar buscando a literatura científica, tá bom? E principalmente, se você está fazendo uma etapa inicial do seu trabalho científico, certo? Principalmente se você está fazendo a etapa inicial do seu trabalho científico, que a gente faz um estudo preliminar, né? Você teve a ideia de um tema, aqui nesse primeiro momento, tive a ideia, por exemplo, de pesquisar sobre doença celíaca, certo? E aí, quando você teve a ideia de pesquisar sobre doença celíaca, você não vai começar a escrever seu trabalho pela introdução, não, você vai fazer o que eu chamo de estudo preliminar. Que o que é o estudo preliminar? O estudo preliminar, ele tem a função de, no momento inicial, de te informar sobre o que é que tem sobre aquela temática, sobre o que é já bem fundamentado, sobre o que é que já existe dentro daquela temática, certo? E tem a função de te responder, realmente, será que esse tema de falar sobre essa doença é realmente relevante? Será que não já tem uma coisa muito publicada, não? Será que não já tem uma coisa muito batida, como, por exemplo, falar de hipertensão ou algo desse tipo? Então, tratamento de hipertensão, nossa, será que isso não é uma coisa meio batida? Não, eu vou falar sobre prevalência de hipertensão no Brasil. Será que já existem trabalhos sobre isso? Tá entendendo? Então, o estudo preliminar é uma etapa que você tem que passar, porque ela vai ser essencial para garantir que lá na frente o seu projeto de pesquisa seja aprovado, com que você passe no seu TCC, com que você pegue esse projeto de pesquisa e você consiga transformar num artigo, com que você consiga enviar para o congresso e apresentar. E no final disso tudo vai fazer o quê? Somar no seu currículo. Então você precisa tomar cuidado com essa primeira etapa, para que aí sim você vai e faça isso. Só que o que muita gente faz? Tem ideia do tema, joga lá no PubMed e fica horas lá no PubMed querendo baixar todos os artigos que existem sobre aquele tema. Isso é errado. Então eu acho engraçado que tem muita gente que diz assim, tá, Clara, vamos fazer o trabalho. Eu digo, tá, me dá meia horinha aí que eu te passo os principais artigos sobre essa temática. E eu mando um monte de artigo bom. E o pessoal acha que eu tirei esse artigo porque eu sei abrir muito bem o PubMed, mexer. Mas na realidade não, gente. Eu só pesquiso num canto extremamente estratégico, que eu sei que tem uma evidência boa e que eu consigo bons artigos para pelo menos me dar aquele primeiro pontapé. Entendeu? Então não tem segredo nenhum, não tem fórmula mágica. É só você seguir uma estratégia, certo?